Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Nessa aula de hoje, ainda falando sobre o tópico de funções. Esse tópico tem sido tão importante para nós e hoje a gente encerra o assunto de funções falando sobre funções compostas, beleza? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, não deixe de enviar mensagens por e-mail que aparece aí na tela, no Instagram ou no nosso canal no YouTube, beleza? Bom, vamos lá então. O que é uma função composta? Para que serve o estudo de funções compostas? Quando que a gente usa uma função composta? Trago aqui dois exemplos bem intuitivos para a gente tentar entender essa ideia. Imagina que a área de um terreno, T, depende da área de cada lote nele. Ou seja, eu posso falar que T depende de L. Mas se a área do lote depende do lado desse lote, que eu estou chamando de Lzinho, esse lado do lote, obviamente, por transição, a gente pode dizer que a área do terreno depende do lado do lote. Simples assim. Um outro exemplo, veja só, o lucro de uma empresa L depende do número de unidades vendidas, que eu estou chamando de U. Como a venda dessas unidades depende do preço P, então não é nenhum absurdo dizer que o lucro vai depender do preço dessas unidades. Simples assim, ok? Bom, uma maneira formal da gente definir funções compostas, trago aqui a definição. Sejam A, B e C conjuntos, tá? E as funções f de domínio A e imagem B e g de domínio B e imagem C. Então eu vou chamar de função h a função composta f com g, que vai levar elementos de A em C. E como que ela faz isso? Repare que para isso acontecer, para que a h exista, necessariamente a imagem da f, que é B, tem que ser o domínio da G. Se isso acontece, repare que nessa ilustração eu consigo pegar elementos em A, levar em B, por meio da F. Como a G pega elementos de B e levam em C, essa composta consegue fazer essa transição direta, de A para C. Beleza? Essa é a ideia da função composta. E é importante que você perceba essa ideia de que a imagem da F tem que ser igual ao domínio da G, se você tiver F composta com G. Beleza? Bom, mais um exemplo bem simples, bem prático para a gente entender. Um engenheiro realizou um projeto para a construção de uma passarela, por meio da junção de alguns quadrados. Pretende-se colocar gramas em cima do contorno desses lados, e estimou-se que o valor da grama para cada lado seja de R$ 25. A estrutura de formação da passarela está representada a seguir. Ache a expressão que fornece o custo da obra em função do número de quadrados na passarela. Bom, vamos lá, dá uma olhada nessa figura então. A gente sabe que o número de lados preenchidos com gramas depende do número de quadrados que você vai ter na passarela, obviamente, né? O custo da obra depende do número de lados preenchidos com grama. Ok, vamos achar cada uma dessas leis de formação. Então repare que eu posso falar que o número de lados preenchidos depende do número de quadrados, então L depende de Q, segundo a expressão 3Q mais 1. É uma expressão bem simples de você chegar nela. Esse modelo é um modelo de função de primeiro grau. Repare que a taxa de variação é igual a 3, a gente já estudou um pouco sobre o que isso significa, né? Repare que o aumento de uma unidade em x provoca um aumento de 3 unidades em y. Trazendo para a nossa interpretação, para cada quadrado que eu aumento na minha passarela, eu aumento o número de lados a serem preenchidos em 3. Na figura dá para você perceber isso claramente, ok? Na segunda expressão, o custo da obra dependendo do número de lados preenchidos. Também uma função de primeiro grau,
do tipo 25L. Para que a taxa de variação é 25, o que isso significa? A interpretação desse modelo é que a cada lado que eu aumento na minha passarela, o meu custo aumenta R$ 25. Ok? Bom, beleza. O exercício quer o custo em função do número de quadrados. Beleza. O que eu vou fazer? Eu sei que custo depende de quê? Certo? Da forma 3Q mais 1. Eu sei que C depende de L, que é igual a 25L. Então, no lugar do L, eu vou pôr 3Q mais 1. Então, eu coloco 25 vezes 3Q mais 1. Ok, fazendo essa distributiva, eu chego em 75Q mais 25. Então, eu acabei de achar um modelo que me dá o custo da obra em função do número de quadrados que eu tenho na passarela. Ok? Uma função simples que traz a ideia de composição de funções. Ok? A gente vai trabalhar muito essa ideia de composições de funções, entender quem é a função mais interna, quem é a função interna nessa ideia de funções compostas, principalmente para derivar. Na derivada, a gente vai trabalhar uma ideia lá chamada de regra da cadeia, que vai ser importante você entender bem essa definição de funções compostas. Ok? No processo de integração também, por substituição simples, a gente vai fazer esse processo contrário, que vai ser importante também a identificação de funções internas. Beleza? Vai precisar muito dessa ideia de funções compostas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Abraço, valeu!